Eu penso, querido, que um grande desafio da igreja, nós como igreja, é vivermos como igreja. Isso é um grande desafio. Nesse século onde as coisas caminham tão rapidamente, onde informação é algo instantâneo, onde tudo está mudando, o mundo está mudando. Há um anseio no coração das pessoas. E o nosso desafio é sermos igreja. Esse é o desafio. Mas para sermos igreja de verdade, nós precisamos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, se ele não encontrar liberdade na minha vida, na sua vida, no nosso meio, nós podemos fazer qualquer coisa, podemos ser qualquer coisa, mas estaremos um pouco distante, um pouco longe de sermos uma igreja. Esse é o desafio. E eu quero primeiro pensar com você sobre um ministério sobrenatural. Se alguém puder abrir para mim João 21, versículos 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço para os livros que seriam escritos. Eu sei que você entendeu o que está escrito aí. Mas o que está escrito aí é muito forte. Será que o que está escrito aí cabe no nosso entendimento? Será que eu consigo acreditar no que está escrito aí? E o 24, ele diz que é uma testemunha fiel, que presenciou, que viveu, e ele escreveu. E no 25 ele fala algo tão maravilhoso, tão grande. Ele diz, se fosse possível escrever tudo que Jesus fez. Você viu como é que ele termina? Pensa um pouquinho no ministério de Jesus. Um ministério de restauração, e quando eu falo de restauração, eu coloco dentro de restauração a cura, a libertação, eu coloco um novo ânimo, um novo tempo, um novo jeito de olhar a vida. Tudo isto. Jesus uma vez foi para um lugar onde o homem morava num cemitério, você conhece essa história muito bem, e Jesus vai ali e liberta aquele homem, transforma a vida daquele homem. Um dia, andando na rua, Jesus encontra com um velório, e simplesmente acabou o velório. Jesus foi o único pastor que não fez velório, porque onde ele ia, um morto ressuscitava. 3 anos de ministério e não foi capaz de fazer um velório. Isso é ministério sobrenatural. Jesus curava uma febre, mas Jesus curava o paralítico. Jesus abria os olhos do cego. Querido, isso é a igreja que eu anseio. E sei que é a igreja que você anseia. Porque é o que nós precisamos. É de uma igreja, de um ministério que levanta as pessoas. Eu fico pensando num homem chamado Pedro. Um homem que tinha tudo para ser desculpe o termo, um Zé Ninguém. Um eterno desconhecido. Mas depois que ele encontra Jesus, ele marca a história da humanidade. Ele não marcou a vida dele, ele marcou a história da humanidade. Porque ele nunca mais será esquecido, nunca mais. Porque tudo vai passar, mas a palavra não passa. E ele está na palavra, nunca mais ele será esquecido. Um simples pescador. Um homem que talvez não teve oportunidade de fazer nenhum curso, nada. Mas ele marcou a humanidade.
Pensa na vida de Pedro. Será que Pedro não era uma pessoa como eu, como você, que no dia a dia, na nossa luta, às vezes bate um desânimo, às vezes no seu trabalho, você trabalha, e chega um dia que você está como Pedro, fala: Senhor, eu peguei a noite inteira, eu trabalhei a noite inteira, e eu não peguei nada. Mas Jesus vem e dá um ânimo, levanta aquele homem. Isso é um ministério de restauração. Pedro era um homem atirado, um homem impulsivo, um cortador de orelhas, mas ao mesmo tempo ele era um homem medroso, porque quando ele nega Jesus, sabe por que ele negou Jesus? Por falta de amor? Não, ele disse: Senhor, eu te amo. Por não conhecer Jesus? Não, ele conhecia muito bem quem era Jesus, mas ele nega Jesus por medo. Ele diz: ei, ele foi preso. Na mente dele já logo veio cenas de crucificação, porque aquilo era normal, era o dia a dia. Ele falou: eu passar por tudo isso? Não, não quero. Eu não quero. Não o conheço, não sei quem ele é. Medo. Mas sabe como foi a morte de Pedro depois? E aqui a gente já entra na história, não na Bíblia. Quando foram crucificar Pedro, ele disse: espera um pouquinho. Por favor, espera um pouquinho. Não me crucifique em pé. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Põe de ponta cabeça. Não, ele não quis. A pergunta dele era se Pedro quis ser reverenciado. Ele não quis ser reverenciado. Ele não se achou digno. É diferente. Não, nada a ver. Isso é místico. Isso é místico. Eu sei. Mas isso é uma história que as pessoas estão contando. Mas Pedro, a história diz que ele não se achou digno de morrer como Jesus. Tá? Foi essa. Então vamos voltar para cá, querido. Esse é um ministério que todos nós desejamos, que todos nós queremos. Um ministério sobrenatural. Mas isso já estava previsto 740 anos antes do nascimento de Jesus. Eu não vou ler por causa do tempo, mas dá uma olhada no livro de Isaías, no capítulo 61, versículos 1, 2 e 3. O que o profeta Isaías fala. Ali, Isaías, 740 anos antes de Cristo, já estava profetizando, já estava falando que Jesus teria um ministério sobrenatural. 740 anos. Mas como foi possível um ministério sobrenatural? O agir do Espírito Santo na vida de Jesus. Você vai falar: mas ele era Jesus, ele era Deus. Mas o Espírito Santo também é Deus. Deus Pai também é Deus. E Isaías profetiza. E depois João confirma aquilo que Isaías profetizou. João, no capítulo 1, você vai ver o que essa testemunha fiel está falando sobre o ministério de Jesus. Logo no começo, se você puder abrir em João 1, versículo 32 e 34. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aquilo que o profeta Isaías profetiza há 740 anos atrás. O tempo passa. Nasce um menino. Esse menino cresce. E quando ele vai começar o ministério dele de uma forma efetiva,
ele foi batizado por João. E no momento do batismo de Jesus, quando João estava ali, e João disse a Jesus: mas eu vou batizar o Senhor, não sou digno disso. João diz não, Jesus diz não, pode fazer o que meu Pai mandou. E naquele momento, quando Jesus está sendo batizado, eu fico imaginando a cena, e aqui, querido irmão, é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando aquela cena, Jesus no rio, João batizando, e o céu abre. E aparece uma pomba. Eu não sei se era uma grande pomba, eu não sei se era uma pomba do tamanho normal, eu não sei como era isso, mas a Bíblia diz que vem essa pomba sobre Jesus. Em um outro texto, num outro livro, a voz que sai é essa: esse é meu filho amado, e nele eu tenho prazer, a ele vocês devem ouvir. O Espírito repousa sobre Jesus, e quando Jesus sai daquele batismo, ali ele começa um ministério poderoso e sobrenatural, um ministério de milagres, de coisas maravilhosas, um ministério que impactou o mundo, um ministério sem tanta tecnologia, ou sem nenhuma tecnologia, um ministério talvez sem nenhum recursos que nós temos hoje, mas que transformou o mundo, transformando pessoas. O mundo nunca mais foi o mesmo, nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo marcou o ministério de Jesus. E você pode ver quando a igreja primitiva foi escolher pessoas para trabalhar, sabe qual era o primeiro requisito? Homens cheios do Espírito Santo. Primeiro requisito para servir: pessoa cheia do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, estou vazio de mim mesmo. Então é a marca. E eu quero pensar com você agora, querido. Esse ministério foi maravilhoso. Esse ministério como igreja, ele é possível hoje? É. Ele é possível. Depende de um pastor? Não. Depende de um grupo de louvor? Não. Depende de uma liderança poderosa, capaz? Não. Depende de uma igreja dependente do Espírito Santo. E quando eu falo igreja, estou falando todos nós. Todos nós. Porque você é a morada do Espírito. Eu sou a morada do Espírito. Juntos nós somos uma casa espiritual chamada igreja. Juntos nós somos um corpo que anda nesse mundo, o corpo de Jesus. Como é possível ter uma vida que possa viver no sobrenatural de Deus? Como isso é possível? Felipe, vem cá um pouquinho, querido. Vem aqui em cima. Está dando microfonia aí embaixo? Vem cá. Felipe é um querido irmão, já nos conhecemos há um bom tempo. Isso mostra que, juntando eu e ele, dá mais de 100 anos. E nessas nossas conversas, outro dia, ele falou algo muito especial. Eu vou pedir para ele repetir isso de uma forma rapidinha, já vou oprimi-lo. Mas ele vai falar. Acelerado, né? Bom dia. A paz do nosso Deus com todos. Amém? É assim, a minha vida, hoje já estou com a idade bem adiantada, né? Mas vivi a maioria dos meus anos dentro da igreja. Isso eu digo para você. Não adianta você viver na igreja, dentro da igreja, mas não seguir o mandamento de Deus. Amém? Foi assim no ano 2009, 2, 3 meses antes, eu estava passando bem mal e relutando para não ir no médico.
esperando que Deus fizesse a obra, não sabendo o que eu tinha. No dia 30 de maio, final do dia, entrei no hospital, mal, pressão alta, tudo ruim, sem saber o que era. Eu sei que no domingo de manhã, eu já estava na sala de cirurgia. Acordei, não sei que hora era no mesmo dia, mas estava todo dolorido, bem mal, e passando a mão assim, senti uma coisa de plástico aqui, era uma bolsa. Meu Deus, eu falei, não sei o que é isso. E passaram-se vários dias, mais ou menos no 7º, 8º dia, eu estava muito mal, me sentindo mal, já assim como uma pessoa que vai partir. E dormi, acordei, e ao lado, quando eu olhei do lado, em cima de uma mesinha, um Novo Testamento. Abri esse Novo Testamento no Salmo 86. Li uma vez, li duas, li três. Aquilo lá mexeu comigo demais. Eu sei que eu me arrependi, chorei, falei com Deus, pedi perdão de todos os meus pecados, dos meus erros, e dormi de novo. Acordei de madrugada, bem, assim, me sentindo péssimo. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? De repente, assim, tinha a parede do banheiro, uma parede branca, assim. Dentro da sala tinha mais 4 pessoas. E de repente, assim, na minha direção, vindo vultos, dando gargalhada, é hoje. E chegaram bem pertinho da cama. Eu disse, não é hoje não. Em nome de Jesus, por 3 vezes, repreendi aquele espírito. Eu sei que, naquela hora, uma luz muito forte, muito clara, entre eu e eles. Acabou tudo. Reinou uma paz tremenda. Eu sei que desse dia em diante eu fui melhorando e graças a Deus estou aqui para agradecer ao bom Deus. Amém? Obrigado, Felipe. Sabe, queridos, graças a Deus nós temos vivido muitas coisas interessantes, mas que ficam guardados no meio da igreja. Eu quero compartilhar com você como viver uma vida no sobrenatural. Como? Eu sei que se eu for abrir aqui, tem muita gente que vai contar muita coisa. Primeiro passo para viver uma vida no sobrenatural. Nós vamos caminhar um pouco na Bíblia hoje. Se você achou, diga amém. Se você achou, olha para cá antes de ler. Eu vou te dar 2 versículos. Diga comigo assim, convencer. Diga de novo, convencer. Uma vida no sobrenatural começa por aqui, por convencer. Capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7, mas eu vos digo, e digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou ler de novo, só o 8. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha para cá, querido. Você quer ter uma vida no sobrenatural? Deixa o Espírito Santo ter uma comunhão tão grande com você, tão grande, que ele vai achar uma porta aberta para te convencer todos os dias da vida.
não só para convencer no momento da salvação, isso é importantíssimo, mas ali é somente o começo. Eu não combinei nada com o Felipe, de como ele ia falar aqui, só falei para ele que ele ia falar o que ele me falou. Mas quando ele disse que leu o Salmo 86, ele disse que ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. Sabe como isso é possível? Porque ele tem o mesmo espírito que você tem. E o Espírito o convenceu. Mas ele já está na igreja há muitos anos. Mas infelizmente nós estamos sujeitos ao pecado, eu e você. Se o Espírito já me convenceu para a salvação, glória a Deus, estou salvo. Mas nessa minha caminhada eu tenho que abrir o espaço todos os dias para o Espírito Santo falar comigo. Porque a minha vida, a sua vida, o nosso dia a dia nos leva a caminhar contra os princípios de Deus, não se iluda. E nós precisamos ter o coração aberto para todos os dias: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu preciso do perdão do Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Porque, querido irmão, a Bíblia diz que Deus é santo e que sem santificação ninguém verá a Deus. Então uma igreja pujante, uma igreja no sobrenatural começa comigo e com você. Começa com uma entrega total, uma intimidade total, uma abertura total ao Espírito Santo. Para Ele ter total liberdade aqui dentro, mover aí dentro, me conduzir, me convencer. E o meu coração sempre estar aberto, sempre. Que eu e você, que nós possamos abrir o nosso coração todos os dias. E que o Espírito Santo fale comigo e com você todos os dias. Dos caminhos que nós estamos errando, talvez da soberba da vida, talvez do orgulho da vida, da vaidade da vida, de tantas coisas. Porque, querido, a vida é tão simples. Se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, se nós estivermos cheios do Espírito, um pouco mais vazio de nós, a coisa é tão fácil. Eu sei que todos nós temos lutas, mas eu garanto que a maioria aqui não tem motivos para reclamar. Estou falando de motivos. Segundo passo, para termos uma vida no sobrenatural de Deus. João 14:16. Eu nem preciso mudar a página que está aqui na mesma página. Diga comigo: consolar. Versículo 16, Jesus está dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja por quanto tempo com você? Quanto tempo? Quanto, Júnior? Sempre. Querido, se eu deixar o Espírito Santo ser o meu consolador em todas as situações da vida, e não buscar consolo em apoio, em tantas outras coisas que buscamos consolo, queremos ser confortados, consolados por tantas outras situações, mas a Bíblia nos ensina, Jesus disse que existe um que é um consolador de verdade, e Ele vai estar para sempre. Para sempre. E quando eu penso em consolar alguém, querido, a vida de pastor é uma aventura. Se a Rede Globo soubesse, ela conversaria com muitos pastores para fazer novela. Não precisaria inventar essas bobagens todas que eles inventam. Porque, pastor, estou falando porque eu já vivi isto. De manhã, estar no pior lugar,
Não sei quantos lembram do Charcot. Era ali na Imigrantes, um hospício. De manhã eu estava lá. Lembram disso? Tem muita gente aqui que lembra. Sabe que é você estar num hospício, num lugar de louco? E à noite eu estava jantando lá no Palácio do Governo, com uma pessoa que era dito militar do governador na época. Isso é vida de pastor. O que é ser um consolador de verdade? Estou falando de vida de pastor, é assim, querido. Como pastor eu já fiz vários velórios. Como eu anseio o ministério de Jesus, Senhor. Eu queria que a funerária no meu tempo falisse. Porque a funerária de Cafarnaum era um fracasso. Porque Jesus passou mau tempo da vida dele ali. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas você fazer um velório de uma pessoa idosa, de uma pessoa que todo mundo já está esperando, que já venceu o tempo dela e já cumpriu os dias, tudo bem. Mas você fazer um velório de uma criança, de uma adolescente, é duro. É muito difícil. E você olha para aquele corpo sem vida e olha para a família, tinha uma vida inteira pela frente. Como consolar uma mãe? Fala para mim. É só o Espírito Santo. Porque para mim consolar, querido irmão, não é só você trazer uma palavra, você dar um abraço e você tentar melhorar aquele momento. Não. Consolar é muito mais do que isto. Consolar é você saber ter uma palavra certa, na hora certa, um abraço, um carinho, mas você conseguir com que aquela pessoa tenha ânimo para continuar vivendo. E continuar vivendo, querido, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. O tempo passa, a lembrança vem, a tristeza vem. Quantas vezes você vê na televisão aí, mães que perderam os filhos nesse mundo tão violento, e o tempo passa e aquela mãe sempre chora. Então consolar não é só naquele momento não, é uma vida pela frente, é ânimo, é força, é condições para continuar. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Só. Mas às vezes nós não temos noção disto. Às vezes simplesmente você vive sem saber o que está vivendo. Porque Deus é bom. Porque o Espírito Santo é bom. Porque Jesus é bom. Mas às vezes nós nem paramos para pensar como eu consigo ter forças depois de tal e tal situação. Como? Sabe como? Porque o Espírito Santo está aí dentro, Ele te impulsiona, Ele te consola, Ele te conforta, Ele te anima, e Ele faz você caminhar. Mas nós precisamos começar a pensar nessas coisas. Estudar é tão precioso, tão precioso. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você, é exatamente sobre isso. João 14, versículo 26 agora. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Diga comigo, ensinar. Ensinar. Diga comigo, lembrar. Lembrar. Por que é importante você conhecer a palavra? Por que é importante você ter contato com a palavra? Por que é importante você desenvolver o conhecimento da palavra? Porque você vai estar dando substância, condições, matéria-prima, para o Espírito Santo te lembrar de tudo que Jesus ensinou. Porque é o Espírito que nos faz lembrar. E existem situações que nós passamos pela vida, se nós queremos vencer de verdade aquela situação, aquele momento, nós vamos precisar colocar em prática o estilo de vida que Jesus ensinou.
Porque, querido, não se iluda, ganhar uma discussão não te leva a nada. Pode massagear o ego, só. Mas às vezes ganha uma discussão e perde um amigo para sempre. Às vezes ganha uma discussão e desmonta a família. Às vezes ganha uma discussão e cria uma barreira entre pai e filho que dificilmente consegue derrubar lá na frente. Então o agir do Espírito Santo em nós é tão precioso, e principalmente quando nós conhecemos a palavra, porque de repente você está diante de uma situação complicadíssima. O que fazer? Explodir, ficar quieto, contar até 10, contar até 20, ir embora, sair daqui, meter a mão? Qual é a minha atitude? É nesse momento que o Espírito vem e ele começa a trabalhar dentro de você, e ele começa a te lembrar o que Jesus ensinou. Ei, nesse momento a melhor coisa a fazer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas só quem faz isso de verdade é o Espírito Santo. Porque aí ele não só te lembra, mas ele te convence. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Ele te convence, ele te conforta naquela situação. O melhor é ficar quieto, o melhor é ficar quieto. Deixa aí, nada de massagear o ego. Deixa que eu vou fazer uma massagem no seu coração. Não massageie o seu ego com atitude. Me deixa trabalhar, me deixa trabalhar. E de repente você supera tudo isto. Você vence tudo isto. Amém? Como é importante você conhecer a palavra. Estou vendo sessão aqui. O Paulo ali, eu lembrei de uma situação tão interessante. E como no momento que a gente precisa, não quero enaltecer o Cícero, o Paulo, a mim, não é nada disso, querido, é lembrando de situações que nós vemos juntos. Uma vez nós estávamos expulsando um demônio, estava ali na Rua Natal, no salãozinho ainda. Estava eu, Paulo, Cícero e o Beto. O Beto era o líder de louvor na época, nós estávamos orando. E nós estávamos de mão dadas, e aí o endemoniado entrou no meio da rota. E ele entrou, ele começou a orar junto com a gente. Não, você é demônio, você não vai orar e tal. E aquela briga ali. Aí ele virou para o Cissão, parou assim na frente do Cissão. O Cissão, a hora que fica em pé, você vê que ele é grande. Você pensa que você é forte? O Cissão olhou para ele e falou: eu não, mas o meu Deus é. Ele já saiu do Cissão e correu lá para o lado do Beto. Toca para mim. Toca para mim. O Beto falou: eu não toco para demônio. Mas essas coisas o Espírito Santo é que faz lembrar. Como é importante nós conhecermos a palavra. Por isso, querido, desenvolva o seu conhecimento na palavra. Porque você vai dar condições para o Espírito Santo te lembrar. Te ensinar no momento. Ensinar no momento não é ensinar a palavra, não. É te ensinar a atitude correta no momento. É te fazer lembrar o que Jesus ensinou. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, não é assim. Não corta a orelha do homem, não é assim. Está tudo bem, querido? Estou me fazendo entender? E um recado da Bíblia para você: sede cheio do Espírito. Sede cheio do Espírito. Outro recado: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Porque o seu dia a dia, o nosso dia a dia, vai nos levar a apagar a chama. O nosso dia a dia vai nos fazer esvaziar do Espírito e ser cheio de mim mesmo. Porque tudo que nós aprendemos lá fora, tudo nos leva a isto. Tudo. Quarta-feira eu vou falar um pouco da marca da besta e vou dizer por que tem que ser na mão direita. Isso é quarta-feira, não é agora. Depois de ensinar, querido, interceder.
Romanos 8. Adianta um pouquinho aí. Eu estou falando bem devagar, querido, bem devagar. Porque eu não quero perder nada e eu quero deixar o Espírito trabalhar muito mais do que eu estou falando. E eu espero que Ele esteja trabalhando na sua vida de uma forma poderosa. E eu espero que possamos sair daqui com o desejo de ser cheio do Espírito cada vez mais, cada vez. Romanos 8, 26 e o 27. Ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Olha para cá, querido. Além dos intercessores que nós temos aqui na terra, o nosso maior intercessor é o Espírito Santo. Ele é o maior intercessor que alguém pode ter. E a intercessão dele é tão maravilhosa porque ele não só intercede, mas a Bíblia diz que ele nos assiste nas nossas fraquezas. É por isso que a Bíblia diz que quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte. Não tem sentido esse versículo. Se você pensar com a sua razão, não tem sentido. Mas se você pensar com a razão divina, se você ousar ter uma visão em cima desse versículo, você vai entender o que ele quer dizer. É no momento da nossa fraqueza, é quando nós não temos mais nada para dar, não temos mais nada para oferecer. É nesse momento que o Espírito está te vigiando. Esse momento é o momento de maior cuidado do Espírito com você. É onde ele vai precisar ser zeloso demais com você, porque ele sabe o momento é perigoso. É um momento de fragilidade muito grande. Então você está ali na fraqueza, nós estamos ali achando que nós não somos nada, ninguém, no pó. Como o testemunho do Felipe, aquele momento, fragilidade total, vou morrer. É o momento do arrependimento, porque Senhor, agora é hora. É que nem quando alguém entra no avião e fala: Senhor, me perdoa os meus pecados. A hora que aquele negócio tira a rodinha do chão, você fala: Senhor, está entregue, aleluia. E é assim mesmo, irmão. Mas é nesse momento que o Espírito está cuidando, e você prestou atenção no que ele falou? Aqueles demônios vindo na direção dele, todos eles rindo, alguns dando gargalhada, e acabou o seu tempo. Mas de repente, querido, vem uma luz tão forte, que é nesse momento que ele ficou forte. Mas não é na força humana, é na força sobrenatural. Alguém para e diz: não acabou, vocês vão embora. Ele fica. Querido, dar abertura para o Espírito é isso. É ter uma convicção tão grande no momento da minha fraqueza, no momento que eu não posso mais nada, no momento que eu penso que eu perdi tudo. É nesse momento que ele vem e faz brilhar a luz, e tudo muda. Tanto mudou que ele está aqui hoje. Não era para estar, como nós temos história de várias pessoas aqui que não eram para estar aqui mais, mas estão. E é interessante que essas histórias que marcam a morte mesmo chegando, elas são parecidas demais. Eu lembro do nosso irmão lá da igreja dos Estados Unidos, como já falei aqui, quando ele morre e quando ele vai entrando no céu, aquela luz branca na forma de homem diz: não, meu tempo com você na terra não acabou, você vai ter que voltar. Querido, intercessão não é só o momento da oração, não. Intercessão é atitude. É uma atitude do Espírito Santo com relação à minha vida e à sua vida.
além de orar, além de clamar a Deus, além de muitas vezes ele chegar diante do Pai e falar assim: ei, por favor, não escuta a oração que o Willy está fazendo, ele não sabe orar. E a oração que ele está fazendo agora, amanhã será uma bomba na vida dele. Por favor, Deus, não escute isso. Quantas vezes o Espírito Santo já deve ter falado para Deus isto a meu respeito? E talvez a seu respeito também. Porque às vezes nós pedimos coisas que são interessantes agora. E lá na frente. Bom dia, querido. Está tudo bem com você? Está um silêncio tão gostoso. Eu vou dizer para você, não é um silêncio tradicional, não. É um silêncio pentecostal. É um silêncio onde eu posso sentir o Espírito pairando e passeando no nosso meio. Por isso ele é pentecostal. Deixa o Espírito te ensinar. Deixa o Espírito te convencer. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele interceder por você. E andar com o Espírito Santo, querido irmão, é a melhor coisa que existe. Melhor coisa. Porque você passa a não ter medo. Você passa a caminhar sem medo. Por maior que possa ser a luta, a dificuldade, você caminha sem medo. Porque o Espírito Santo não é um espírito de covardia, de temor. Ele não é. Mas é um espírito de moderação e de amor. Ele consegue equilibrar a pessoa desequilibrada. Porque ele é um espírito de moderação. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, querido, é um versículo muito, muito conhecido. Diga comigo, capacitar. Diga de novo, capacitar. Você está aí no livro de Romanos, só voltar um pouquinho no livro de Atos. Quero ler 3 versículos, 6, 7 e 8. Atos 1, 6, 7 e 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu vou ler o 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha o que aconteceu depois no capítulo 2, versículo 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Olha para cá, querido. Última coisa que eu quero pensar com você: como ser capacitado para uma vida sobrenatural, é a dependência do Espírito Santo. Aqui esses homens estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo, na verdade, é um lugar onde as pessoas se reuniam para comer. É como um refeitório, não se faz comida, mas se reúne para comer. E eles estavam ali reunidos, porque Jesus havia dito a eles: não saiam para fazer nada antes de receber poder do alto. Não saiam, fiquem orando. Fiquem orando. Só depois que receber poder do alto, vocês sairão.
Porque até aquele momento eles trabalhavam debaixo da autoridade de Jesus. Jesus concedia a eles a autoridade. Mas Jesus diz: agora eu vou, então vocês vão precisar receber poder. Poder para fazer as coisas. E eles estavam ali orando, perseveraram em oração, ficaram orando. E de repente a Bíblia diz que um som, um barulho entrou naquele lugar. Lá não é um lugar grande, eu tive o privilégio de estar lá, algumas pessoas aqui também tiveram. Não é um lugar grande. Mas de repente aquele lugar é tomado por um barulho, como de um vento impetuoso, um vento forte. E começa a mexer com aqueles homens que estavam orando. E de repente sobre a cabeça de cada um deles aparece a figura como se fosse de uma língua humana, mas uma língua de fogo. Começa a aparecer sobre cada um, foi a marca da presença do Espírito Santo, e vem sobre eles. E aqueles homens são tomados, vou usar uma linguagem nossa, de um êxtase fora do normal. E eles começam a falar em línguas. Nesse momento não foram línguas estranhas, foram línguas conhecidas, porque eles estavam no tempo de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica que dura no mínimo 7 dias. Eles estavam num tempo de festa. E nesse tempo de festa acontece isso naquele lugar, e aqueles homens são tomados pelo poder do Espírito, entram num êxtase e começam a falar línguas. Jerusalém nesses dias era um tempo onde pessoas de todo lugar do mundo vinham. Então várias línguas eram faladas ali. É como você vai em Nova York hoje, é como se você for em Jerusalém, mesma coisa. Você vai ouvir uma Babel, é uma língua aqui, outra ali, você fala: nossa, o que é isso? E eles começam a falar línguas que as pessoas começavam a entender. Como esse homem está falando uma língua que é a língua do meu lugar, e ele não é do meu lugar? Mas porque a presença do Espírito precisava ser forte, marcante. Era o início de um tempo, de um ministério, o início de uma vida no sobrenatural. Precisava marcar a humanidade, e marcou a humanidade. E muitos ouviram o que aqueles homens estavam falando, e muitos falavam: eles estão bêbados. Porque Pentecostes é uma festa que eles tomam muito vinho. Eles estão bêbados, mas eles não estavam bêbados. Eles podiam estar assim, embebedecidos do Espírito, não bêbados de vinho, não é nada disso. Mas foram tomados. E a partir daquele momento, a vida daqueles homens muda completamente. Muda. E eles começam a testemunhar de Jesus. E é interessante que no versículo 8, Jesus diz: mas vai descer um poder sobre você, e você vai ser minha testemunha. Testemunha onde? Primeiro na minha casa, depois na minha vizinhança, depois na minha cidade. E onde eu for, eu vou ter a capacidade de testemunhar de Jesus. E testemunhar, querido, não é só falar. Falar é importante, mas testemunhar é muito mais. É muito mais. E sabe como nós recebemos capacidade para testemunhar? É só com o poder do Espírito. E em casa é o melhor lugar para ser testemunha de uma vida controlada pelo Espírito. É ou não é? Porque lá em casa, irmão, é que nem eu digo para você, lá em casa, para a Janete, eu não sou pastor, lá eu sou o William, o marido. Lá eu tenho que testemunhar. Lá na sua casa você tem que testemunhar. Agora eu quero ir além, querido. Eu quero pensar um pouquinho mais com você. E eu quero te desafiar. Desafiar mesmo, a ansiar por isso, a desejar por isso, e caminhar com isso. Quantos têm lutas grandes aqui? Se puder abaixar um pouquinho, só para não dar microfonia, Marcos. Quantos têm lutas grandes aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Bem-vindo ao clube. Sabe uma maneira poderosa de darmos testemunho? Sabe uma maneira poderosa, e eu anseio por isso, querido irmão, e eu quero colocar essa crise, diz o Leôncio, essa crise dentro de você. Eu quero jogar uma crise aí dentro, maior do que essa que você já tem. Que crise? É quando nós olhamos uma situação como nós vimos aqui da família do Marcos, uma crise de falar: Deus, eu não aquieto a minha alma enquanto essa menina não subir essa escada. É um desafio grande, irmão.
É um desafio grande. Senhor, eu não aquieto a minha alma enquanto eu não souber que aquele irmão que está lutando contra uma enfermidade gravíssima, que o médico diz, não tem o que fazer por você, eu não aquieto o meu coração enquanto essa pessoa não levantar e falar, acabou o meu problema. E o médico confirmou que acabou. Quero colocar uma crise no seu coração tão grande, irmão, que no mundo que nós vivemos hoje, você sabe quanto dos nossos jovens estão envolvidos com tanta porcaria aí fora, com tanta maconha, com tanto crack, com tanto êxtase, com tanta coisa do capeta que está aí fora, e engolindo os nossos jovens, filhos de crentes. Não estou falando da pessoa do mundo, não, isso é normal, mas estou falando de filho de crente. Senhor, eu não aquieto o meu coração enquanto eu não ver aquele menino, aquela menina livre dessas porcarias. Eu não aquieto. As pessoas dizem que é impossível, mas o meu Deus diz que é possível. Eu não vou aquietar o meu coração. Nós somos igreja, irmão. O que doer em você tem que doer em mim. O que doer em mim tem que doer em você. A sua alegria tem que ser a minha alegria. Nós somos igreja. Nós não podemos ser independentes uns dos outros. Porque a Bíblia diz que nós somos batizados no mesmo Espírito. Nós somos salvos pelo mesmo Senhor. Isso nós estamos ganhando sentido de igreja. Desafiar, irmão. Desafiar, abrir um pouco os olhos e olhar um pouquinho além da minha própria vidinha, da minha própria casinha, do meu próprio trabalhinho, do meu próprio desejinho. Mas olhar um pouquinho mais. Olhar um pouquinho mais. Se nós queremos uma igreja poderosa pelo Espírito, nós precisamos dar liberdade para Ele agir. Agir primeiro na verdadeira igreja, que sou eu e você, que somos a morada do Espírito. Porque a hora que isso acontecer, muitos, começando comigo, nós seremos vazios de nós e cheios do Espírito. E você sabe o que é uma igreja cheia do Espírito? Sabe como isso é possível? Quando essa cadeira que você está sentado, quando essa cadeira que normalmente eu me assento, tiver sentado aqui uma pessoa cheia do Espírito, tiver sentado aí uma pessoa cheia do Espírito, sabe o que vai acontecer com esse salão? Um salão cheio do Espírito. E sabe o que acontece quando o Espírito está presente? Ele não fica sentado, ele se move. Isso é o bonito da igreja. Porque se eu sou cheio do Espírito, se você é cheio do Espírito, o Espírito Santo, irmão, ele não é uma fumacinha. Ele não é, não. Ele é um ser, ele é uma pessoa. Mas a capacidade dele é além da minha, além da sua. Eu não sei como é possível isso, eu não tenho como te explicar, não consigo entender também. Como é que o Espírito Santo pode estar aqui dentro? Está aqui dentro. Como é que o Espírito Santo pode estar aqui no ar? Eu também não sei. Eu também não sei. Mas eu sei que quando nós tivermos cadeiras cheias de pessoas cheias do Espírito Santo, Ele vai se mover aqui dentro. Ele vai se mover aqui dentro. E muita coisa muda, irmão. Muita coisa muda. Quando nós entendemos que é Deus que faz as coisas. E eu tenho orado muito. Porque eu sei que isso também vai ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. Porque as pessoas hoje anseiam por ver o super-homem de Deus aqui. Irmão, não tem super-homem de Deus, não tem super-mulher de Deus. Tem um Espírito Santo de Deus ali em cima. E aquele lugar, na verdade, precisa ficar vazio, para o Espírito poder agir. Sabe qual tem sido a minha oração? Para ver alguns milagres acontecendo aqui dentro? Não é através da minha oração, não. Não é através da oração do pastor Paulo, de qualquer pessoa, não. Aqui, irmão. Está acontecendo louvor, está acontecendo um momento de palavra, um momento de oração, e de repente pipoca lá, bum! Alguém levanta correndo, estou curado, estou livre, glória a Deus, sabe por quê? Porque a glória tem que ser para aquele que faz, para aquele que faz, essa é a glória. Isso é possível? É, porque aconteceu na igreja primitiva. Nós precisamos de uma igreja, irmão, não só reformada, precisamos de uma igreja restaurada. Isso
nós precisamos. Não só de uma igreja restaurada, de uma igreja restituída. Sabe o que é restituída? Uma igreja que tem de volta tudo aquilo que ela perdeu. Sabe o que nós perdemos? O poder do Espírito Santo no nosso meio. Nós perdemos, estou te falando como pastor de igreja. Lamentável, nós perdemos. A Bíblia não diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre? E nós tentamos achar um culpado, essa é a verdade. Nós sempre tentamos achar um culpado. Sabe quem é o culpado? Nós. Nós. Porque igreja somos nós. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas o meu desejo é tanto de entender isto, e entender como igreja, que aqui precisa ser um lugar do Espírito Santo. Aqui tem que ser um lugar onde o Espírito encontra liberdade. Aqui precisa ser um lugar onde as pessoas sejam vazias de si e cheias do Espírito. Porque cada dia que passa eu descubro uma coisa: eu não tenho o controle de nada. Porque o dia que eu tiver o controle, tudo acaba. Tudo acaba. Você não tem o controle de nada. Mas vamos ser cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito, irmão, é ir além de uma emoção. Eu não quero mexer com os seus sentimentos, porque isso não leva a nada. Isso é uma coisa que pode acontecer em 5 minutos, 10 minutos. E que tem alguma prática nisso, sabe como manipular isto. Isso é tão fácil, mexer com o sentimento das pessoas. Mas isso não leva a nada. Nada. O que eu preciso, e o que você precisa, o que nós precisamos, é um mover espiritual, é um mover do Espírito, que supera a minha emoção, supera a sua emoção. É isso que nós precisamos. Porque o mover espiritual, ele vai durar. É como o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, é para sempre. A emoção hoje ama, amanhã desama, nem existe essa palavra, mas amanhã não ama mais. Hoje quer, amanhã já não quer mais. Hoje eu vou, amanhã eu já não vou. Mas espiritualmente não é assim não, irmão. Não é assim. Eu vou parar, irmão. Mas eu nem sei como continuar. Eu não sei. Mas eu sei que o meu anseio também é o seu. E sei que você tem grandes desafios na vida. Eu tentei jogar mais crise dentro de você. Tentei. Não sei se eu consegui. Eu não sou bom nisto. Mas que o Espírito possa ter falado com você muito mais do que eu falei. Muito mais. Esse Espírito encontrar em nós um lugar para se mover e para agir, uma liberdade mesmo. Você sabia que pessoas que estão aqui dentro agora, enfermas, e algumas com enfermidades gravíssimas, você sabia que a hora que você sair dali, você corre o risco de não ter mais nada? Você sabia disso? Você sabia que esse Espírito encontrar liberdade aqui no nosso meio? Pessoas que estão aqui preocupadíssimas com situações e com algumas coisas que estão acontecendo, a hora que você pôr o pé ali fora, está tudo resolvido, porque ele já foi lá na frente? Você sabia disso? Você sabia que esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus Pai, que é o Espírito de Deus Filho, eu te provo na Bíblia isso? Você sabia que ele pode intervir no meio de uma situação e ficar com o braço aberto e aparecer uma luz e separar o que é do que não é? E tirar você de qualquer situação, como tirou Filipe da morte, tirar você de qualquer situação? Pai, no nome de Jesus, nós somos a tua igreja. Senhor Jesus, o Senhor deu a vida por nós. O Senhor começou esse projeto tão maravilhoso chamado igreja.
Senhor, e nessa caminhada nós como igreja nos perdemos. Os anos passaram, mais de 2000 anos, e nós como igreja, eu penso que nós estamos perdidos. Senhor Espírito Santo, o Senhor é aquele que está no nosso meio, o Senhor é aquele que está presente na terra hoje, assim diz a palavra. O Senhor é aquele que nos convence. O Senhor é aquele que nos consola. E consolar é ir além, é dar forças, condições para continuar. O Senhor é aquele que nos ensina. O Senhor é aquele que nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. O Senhor é aquele que intercede por nós. O Senhor é aquele que nos assiste nas fraquezas. E o Senhor é aquele que nos capacita. Senhor, Espírito Santo, move no nosso meio. Move no nosso meio. Nós somos dependentes, carentes, necessitados do Senhor. Mas existem situações aqui dentro que é só o Senhor que tem uma solução, uma saída. Nós queremos esvaziar o nosso ser. Nós queremos ser cheios do Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui dentro que andam pedindo uma experiência com o Senhor. Um toque. Algo no interior, lá dentro do coração. Senhor, nós pedimos ao Senhor que possa ser esse momento agora. Move no nosso meio.